Mas agora quero convidar e convocar vocês, pais, né, para participarem aqui desse bate-papo, né? A gente fala que é entrevista, mas na verdade é um bate-papo aqui no programa Universo. Vocês sabem muito bem que durante as férias escolares é comum surgirem debates nas famílias sobre como dividir esse período, né? Com as crianças em casa por cerca de 3 meses, né? E dias livres totais, os pais precisam se organizar para cuidar dos pequenos e proporcionar momentos de diversão. É uma dor de cabeça, a gente vê até vários memes na internet, não é isso mesmo? Mas quando a guarda é compartilhada, nem sempre as coisas se alinham tão bem. Pois é, para esclarecer as dúvidas sobre o assunto, recebemos aqui hoje, e já está aqui ao meu lado, o advogado André Andrade, né, que vai bater esse papo com a gente. André, boa tarde. Boa Bem-vindo tarde. aqui ao nosso programa Universo. E eu já começo, né, trazendo essa pergunta, né? Quando a guarda é compartilhada e não acontece um acordo entre o pai, entre a mãe, o que fazer? Boa tarde, bem-vindo ao programa Universo. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado a todos os telespectadores. Essa é uma pergunta muito interessante. E você que está em casa, preste atenção. Inclusive, já vou dar logo a dica do advogado, que muitas pessoas não sabem. O acordo de boca, ele não vale para a justiça. Quando a gente fala de guarda, a gente precisa, sim, ter um acordo judicial, porque isso necessita passar pelo Ministério Público, porque há um interesse de menor. Então, para que isso seja regular, para que você não tenha um problema lá na frente e não consiga resolver esse problema, você precisa levar isso para a justiça. Agora, quando é um acordo, é muito mais simples, muito mais fácil. Mas quando não tem acordo, não se deixem cair na pressão, porque é muito comum a gente ver casos em que as pessoas usam, se você se separar, eu vou tirar nossos filhos. As coisas não são assim. Você tem sim que levar isso para o judiciário, levar isso para o juiz, e a dica é você mostrar qual é a melhor forma para se resolver aquele caso. Porque a lei ela não traz, olha, os pais têm que dividir o tempo igualmente. Inclusive você de casa, você que está assistindo talvez no trabalho, não sei se você sabe, mas guarda compartilhada não quer dizer divisão igual de tempo. Não é porque você tem uma guarda compartilhada que o seu filho, sua filha, ele vai ter que passar metade do tempo com cada um. Não. Guarda quer dizer divisão de poderes em relação à vida dessa criança, desse adolescente. Então, vocês vão dividir todas as decisões. Mas você pode ter, por exemplo, um domicílio de referência, um local em que essa criança, que esse adolescente more e você tenha finais de semana compartilhados. Mas a gente tem uma dificuldade maior nas férias. E aí vai caso a caso, com base no melhor interesse da criança. O mais comum, porque a advogada adora falar depende e não dá uma resposta, mas o que é que costuma acontecer muito na justiça quando você leva para o judiciário? Você vai ter uma divisão dessas férias ali, igual entre os pais. A gente muitas vezes pega os feriados, bota dividindo os feriados. Agora, Natal e Ano Novo, que dá muito problema, estou com alguns lá no escritório, a gente costuma colocar um ano para ficar com o pai, um ano para ficar com a mãe, ou se tiverem 2 pais, enfim, a gente vai variando isso, né, de ano a ano, e as férias a gente divide igualmente. Agora, em vários casos, um que teve agora recentemente no escritório, a gente olhou, poxa, se eu for dividir 3 meses, eu vou ficar 1 mês e meio inteiro com o pai, 1 mês inteiro com a mãe, e essa criança não vai ver ali, não vai ter um contato, a gente dividiu de 15 em 15 essas férias. Então vai muito daquele caso. E aí, para o juiz ter essa decisão de uma forma que seja interessante para você, é essencial que você mostre esses elementos para ele. Por que naquele caso? Porque para o seu filho é mais interessante que seja dessa forma. Agora, a gente fala isso quando tem uma separação meio que litigiosa, né? Como você falou aí, quando os pais não se entendem. O caso mais gostoso e interessante para os filhos é que os pais tenham aí uma conversa rápida, né, e objetiva do que é o melhor para a criança, né? A gente conversou aqui nesse início, o André já passou quase, né, boas informações logo de início, mas para quem ainda tem dúvida, né, quem está acompanhando aqui o nosso programa, que não precisou ainda entrar, né, como um advogado nessa questão, André, mas tem ali, né, uma amizade, né, os pais se separaram, mas tem ali um convívio sadio, né, e sempre se preocupando com a criança. Não precisou do advogado, mas futuramente, né, como você falou, para se sair de confusões, né, de problemas com o marido ou com a ex-esposa, o ideal sempre é que isso fique claro com a justiça, não é isso? Perfeito, Léo. É ideal. Eu falo isso muito para vários clientes. É muito bom quando a gente consegue ter uma convivência interessante. Isso acontece com os pais, não é? Isso é possível sim, mas a gente tem que assim, perceber uma realidade, que a tendência é que muitas vezes essa convivência ela não melhore.
Então, a gente tem algumas dificuldades, quando um casal está se separando, esse término ele vai passando, então as pessoas encontram novos relacionamentos, existe ali muitas vezes um sentimento, então isso muitas vezes vai ficando mais difícil de se lidar. Então, o conselho que eu dou, se está tudo bem, se vocês estão definindo bem, aproveita esse momento, senta e regulamenta isso, porque já fica tudo bonitinho, a gente deixa tudo certo e você evita um problema muito grande no futuro, não é? Mas, se você disser, André, não quero regulamentar agora, quero fazer, o que é que você me orienta? Eu oriento que você faça uma divisão desse tempo igualitária, até porque existe, assim, passar o tempo com os filhos é um prazer, é uma alegria, é uma coisa que muitos pais brigam ali para estar junto, mas também exige um trabalho. Então, não é justo que a gente sobrecarregue uma pessoa e tenha um pai ali que não tenha que ter cuidado nenhum com esse filho. Então, que você faça essa divisão, por exemplo, de 15 em 15, passando mais tempo com uma pessoa, fazendo um ajuste ali que funcione e olhando o que resolve para o seu caso, porque, de novo, é o que a gente sempre tem que olhar. Agora, André, quando a gente vai ouvir a criança e a criança tem ali uma preferência em ficar com o pai ou ficar com a mãe, como é que se resolve isso? No caso, o juiz ele consegue escutar a criança nesse momento aí, assim, ele tem uma preferência, sei lá, né, os 3 meses aí de férias, mas ele quer passar aí mais de 50% ou com o pai ou com a mãe. Ele se sente melhor na companhia aí do pai ou da mãe, né? Ele quer ficar mais tempo e viajar com um dos pais aí. O juiz, no caso, ele vai ouvir essa criança, vai interferir, né, sendo um benefício para a criança? Excelente pergunta. Esse juiz ele pode sim ouvir essa criança, dependendo da idade dela. É natural, inclusive, até psicologicamente, quando a gente fala de um adolescente, é interessante que esses pais, eles ouçam e deem um pouco mais de liberdade para ele decidir. Mas o juiz, ele não, mesmo que ele ouça essa criança, ele não vai necessariamente seguir ela. Porque vocês que são pais sabem que muitas vezes o desejo de um adolescente, por exemplo, não é o melhor para ele. E a gente não pode seria muito irresponsável do juiz simplesmente seguir. E eu tenho essa preocupação muito no escritório. A pessoa diz, poxa, André, a mãe, o pai mima muito ele e ele vai querer passar mais tempo, mas não cuida, está com nota ruim. Então, isso é melhor para essa criança? O juiz, quando ele vai olhar um caso, ele sempre vai olhar qual é o melhor interesse da criança. Então, você vai ter o juiz e você vai ter o Ministério Público também opinando. Então, você mostrando, e aí, de novo, dica do advogado, maldade do advogado. Se você precisar entrar na justiça, provas são essenciais. Ah, André, o que é prova? Tudo, até conversa de WhatsApp você pode usar, especialmente no direito de família a gente consegue. Porque o juiz, ele tem milhares de casos e ele não tem como saber o que está acontecendo ali naquela realidade. Então, especialmente você, se precisar ir, por exemplo, para a Defensoria Pública, você tem um trabalho excelente da Defensoria Pública aqui na Bahia, mas são muitos casos, ele não vai ter tempo para poder olhar tudo. Então, você organiza tudo, leva tudo bonitinho, porque o juiz, quando ele olhar aquilo ali, ele vai perceber muito mais essa situação e você vai conseguir chegar a uma boa solução. Agora, uma dúvida, quando não existe essa disputa entre os pais, né, o pai ou a mãe está, na verdade, querendo viajar, curtir, né, não está querendo ficar ali com o filho, né, com a criança ou com o adolescente, como é que isso é solucionado? Ali entre eles, uma conversa, ou isso pode gerar um problema futuro, né, como nós estávamos conversando aqui. Porque a gente está falando aí quando existe uma disputa, né? Assim, os pais fazem questão de ter seu filho ao lado aí nas férias, viajar e tal. Mas também a gente sabe muito bem que existe também o outro lado, alguns pais que são relapsos, são dispersos e não fazem nem questão aí dessa presença. Quer curtir, né? Tá num momento de uma vibe de curtição. Como é para organizar esse baba, essa situação? Se a mãe, né, consegue escutar melhor aí o pai, se o pai consegue escutar a mãe, compreende essa situação e não gera nenhuma confusão. Mas gerando uma confusão, o que fazer da forma mais correta? Como é? É dois sofrimentos. Dor, sofrimento e confusão. É o direito de família. Infelizmente. Essa é uma outra situação muito relevante que a gente tem, porque a gente tem pais que são completamente relapsos. E a gente sabe que, por exemplo, tem uma férias, essa mãe, esse pai, eles também precisam de um tempo para eles. Então, não é justo que ele não tenha um pouquinho desse tempo e que o outro não ajude também na criação. Agora, quando a gente consegue conversar, muito mais simples. Você consegue conversar, você ajusta. A pessoa, quando ela quer paz, é maravilhoso. Mas, às vezes, uma pessoa quer paz e a outra não dá a opção. E aí, o que você pode fazer? Você vai para o judiciário. É uma coisa um pouquinho mais chata, mas o juiz ele pode dizer não. Dentro de um acordo de guarda, ele não é um direito. Ele é um direito da criança, ele é uma obrigação do pai, da mãe, de estar ali com o filho dentro daquele tempo que foi determinado.
Aí chegam para mim, tá, André, mas é o que eu falava. Tem um caso, por exemplo, agressão. O juiz não chega e segura a mão da pessoa ali na hora. O juiz não vai chegar e vai lembrar o pai na hora. Você não está indo pegar seu filho. Então, às vezes, a pessoa não vai. Se ela não for, o que é que você pode fazer? Você pode pedir que esse juiz determine uma multa para que ele vá fazer. E quando mexe na carteira, as coisas, tudo, né? as coisas andam. Agora, eu não vou mentir para quem está em casa. Não é uma coisa simples. A gente, assim, eu sou advogado, trabalho com isso, mas pensa muito bem antes de entrar num processo. Tenta muito conversar, tenta fazer a coisa da melhor forma possível. Até com um advogado que mostre para a pessoa, olha, se você não fizer isso, eu vou pedir uma multa. Mas quando a gente entra num processo, a gente gera um desgaste. E esse desgaste, ele é até para a própria pessoa, né? Ela sofre com aquilo ali. É muito melhor se a gente consegue evitar. Com certeza. A gente vai continuar falando aqui sobre esse assunto com o doutor André, certo? Falando sobre essa questão da guarda compartilhada durante as férias. A gente acompanha nas redes sociais, né, vários humoristas fazendo memes com relação ao período de férias dos alunos, né, dos filhos. Quando a mãe, principalmente, fica com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Meu Deus, 3 meses com essas crianças dentro de casa, o que é que eu vou fazer? Mas a gente tem assunto sério para falar em cima disso, que às vezes acaba sendo, né, um tom de humor nas redes sociais, mas é um assunto muito sério. Bem, hoje nós falamos aqui, né, sobre compartilhar, a guarda compartilhada dos filhos durante as férias. E batemos um papo aqui com o advogado André Andrade. Muito obrigado, já agradecer pela sua participação e seu esclarecimento, que foi muito bacana. A gente fala, né, que o melhor é a conversa, o melhor é a cumplicidade entre os pais. Mas caso isso não aconteça, é necessário a gente procurar um profissional, né, André? Perfeito, Léo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os telespectadores também, inclusive você que está em casa. Se você ainda tem alguma dúvida, eu abri lá no Instagram uma caixinha de perguntas, tá bom? Vou tentar responder todas. Que maravilha. Isso é bom a gente saber que, né, o nosso convidado está interagindo com os nossos telespectadores. Divulga aí seu Instagram. Muito legal, gente. É o advogado André Andrade. Tudo junto, bem fácil. Pode ir lá. Inclusive, tem um destaque lá em que eu falo sobre guarda, que tem muita dúvida, é uma coisinha de 5 minutos, a gente tira as principais dúvidas sobre as pessoas, porque direito de família sempre rende, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, André, né, pela sua participação